hoje é o nosso 9º encontro. Vamos falar sobre vida espiritual. Isso me lembra um pouquinho o Globo Repórter, né? Quando tinha aquelas propagandas assim, que falava assim, os espíritos, de onde vêm, para onde vão, onde vivem, o que comem. Então, hoje a gente vai descobrir um pouco sobre isso, né? Quando nós não estamos aqui nessa vivência, né, nessa dimensão material, aonde é que estamos, né? Como vivemos? Será que nos alimentamos? De que forma? Então, um pouquinho do Globo Repórter, né? Bom, para a gente começar, quero começando fazendo aquele nosso acordo de sempre, né? Esse é um tema que a gente vai construir a todas as nossas mãos, então, se tiverem dúvidas, a qualquer momento, podem me interromper, preciso apenas que levantem o braço e aguarde que a equipe, né, a Andréia, a Alessandra, o pessoal da equipe vai estar aí disposto a fazer seu treino, né, de caminhada dessa manhã. Então, levante o braço para o microfone chegar e assim a gente pode ter a pergunta e a resposta gravado. Combinado? Outro acordo que eu também gosto de fazer é que algumas vezes as perguntas são de outros temas. As perguntas são de temas que ainda virão. Aqueles que a gente já falou, a gente acaba ainda lembrando, olha, sobre isso a gente falou na aula tal e é dessa forma. Mas aqueles temas que ainda virão, me permitam dizer, olha, sobre isso a gente vai falar na aula tal, porque assim a gente potencializa a nossa manhã com o tema de hoje, né? Que é um tema que já é bastante amplo, a gente tem muita coisa para saber a respeito dele. Bom, sendo assim, a obsessão... você que passou aí, né, Rodrigo? Então, o nosso objetivo geral é a percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com os seus níveis de evolução. Sabe que tem uma coisa que, às vezes, nós mesmos no dia a dia, né, temos a impressão de que quando alguém desencarna, né, quando o espírito desencarna ou quando o corpo morre, a gente tem a sensação de que essa pessoa se transforma numa entidade e passa a tratar essa pessoa, né, como, porque é desencarnado, então a gente trata como superior, né? E a grande verdade é que a morte, essa transição, não tem a varinha mágica, né, o condão, de transformar as pessoas. Seremos desencarnados exatamente o que somos agora. Ninguém se transforma por isso. Então, se eu sou bonzinho, desencarnado, eu sou bonzinho. Mas se eu sou malzinho, desencarnado, eu serei malzinho, porque ninguém se transforma apenas com a morte, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre sermos o que somos, desencarnados, né? E seremos conduzidos de alguma forma, vibratoriamente, a um lugar compatível a isso. Então, se ninguém aqui, a gente vai detalhar isso hoje, mas já ouviram falar numa instância espiritual chamada umbral, né? Aliás, eu digo que aqui a sala, ela é dividida assim, o fundo da sala é o umbral, aqui à frente são as instâncias mais espiritualizadas. Então, as pessoas podem decidir continuar aí atrás no umbral. Estão entendendo a mensagem, né? Mas, se preferirem vir aqui para frente, para as instâncias mais, né, sutis da espiritualidade, é uma boa escolha, né? E aqui esse lado aqui, ó, que pega menos, o ar passa mais para cá, é mais, se a questão é o ar refrigerado, né? Não é tão frio, não. E, além disso, tem o calor das pessoas que vão estar aqui, o calor humano, né? Então, é bom estar aqui. Mas é claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo. A gente vai falar sobre essas instâncias, sobre os lugares, né, que são chamados de umbral, e outras instâncias espirituais, onde são colonizados, né, e que hoje a gente pode dizer existem cidades espirituais em todo
o entorno do nosso orbe. Como objetivos específicos, né, vamos entender as variações do fluido cósmico universal, porque, afinal de contas, essa instância que a gente se refere, né, as cidades espirituais, são formadas de uma matéria, de um tipo de matéria. E quando, lá na aula 2, aliás, na aula 3, quando a gente falou sobre Deus como Criador, e Deus cria dois princípios, né? O princípio espiritual, o princípio material. Esse princípio material, ele se dinamiza em todo o universo em diversas formas, né? E essas formas, essas nuances de densidade desse fluido é que vai definir, então, tudo que a gente conhece como matéria no universo. No universo físico, isso aqui, né? Matéria, densificação lá daquele fluido cósmico, as roupagens, né, os corpos espirituais, matéria, né, densificações do fluido cósmico universal. Então, falaremos sobre isso. Percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. Seremos o que somos, né? Então, se nós temos hábitos, costumes, cultura, iremos para um lugar semelhante, né? E encontraremos então uma diversidade muito grande disso. Entender que as missões e as ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. E perceber que os espíritos se organizam em cidades e que continuam a sua individualidade no mundo espiritual. Quer dizer, seremos o que somos. Mais uma vez, né? Ninguém muda a sua individualidade por ter passado por essa transição. Isso me recorda, quando eu era jovem há pouco tempo, né, eu morava numa rua, daqui a pouco alguém vai dizer assim, mas vai contar essa história de novo? Porque é uma história que eu conto em todas as turmas aqui, mas vale, primeiro que vocês não ouviram ainda, né, é uma turma nova, e segundo que exemplifica isso de uma forma bacana. Quando eu era jovem há pouco tempo, né, eu morava numa rua lá no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, e eu e os meus amigos ficávamos brincando na rua, porque naquela época se brincava na rua, né? Hoje as crianças brincam mais dentro de casa, com jogos eletrônicos e tal, dentro de condomínios fechados e tal. Mas eu brincava na rua. E eu tinha um amigo, Fábio, que ele tinha que ir para casa às 8 horas, que era mais ou menos a hora que o pai dele chegava do trabalho. E o pai dele era aquele cara meio brabo, sabe? E quando o pai dele chegava e a gente estava brincando na rua, ele não conversava não, ele já vinha pegando o Fábio pela orelha, puxando a orelha e botando ele para cima. E mais, quando ele chegava em casa, né, com o Fábio puxado pela orelha, e a mãe do Fábio falava, puxa, mas fui eu que autorizei ele brincar um pouquinho mais, ele está aqui, né, na rua, e era uma rua sem saída, não era um condomínio, mas era uma rua fechada, sem saída, não tinha muito risco e tal. E aí sobrava para a mãe do Fábio também. Então ele brigava com ela. Bom, então ele era uma pessoa assim, né? Quando ele chegava do trabalho, a rua tinha um posto de gasolina de um lado, na entrada da rua, e do outro lado tinha um barzinho, um boteco, né? Aí ele parava o carro no posto, ia no boteco, dava uma calibrada e já vinha brigando com o filho. Aquilo, eu era muito jovem, né, criança, me incomodava muito aquela forma dele tratar o meu amigo. Bom, um dia, curva ABC da vida, ele desencarnou, morreu. E aí, quando ele morreu, eu escutava no prédio, né, ele morava no meu prédio, eu escutava as pessoas do prédio falando assim, que Deus o tenha num bom lugar, que, sei lá, boa pessoa, algo nesse sentido. Nossa, eu era criança, mas aquilo me incomodava muito, porque eu falava, não é possível que Deus vai ter ele num bom lugar. Ele batia no meu amigo, ele batia na mãe do meu amigo quando chegava em casa, se ela se metesse. Não é possível que Deus vai fazer uma coisa dessa e vai o ter num bom lugar. Mas é aquela nossa ideia de que porque morreu, se transformou, né? Então, eu anos mais tarde, né, quando comecei a estudar o Espiritismo, comecei a entender que, de fato, Deus o teria num bom lugar, adequado ao que ele era, né? Então, se ele era uma pessoa violenta, agressiva, ele estará certamente num lugar onde tem outros violentos, outros agressivos, né?
mais semelhantes, porque vibratoriamente ele é atraído para essa instância espiritual compatível com o que ele é. Bom, como diria meus filhos, né? Qual é a moral da história? Né? Meus filhos são assim, tudo que você fala para eles, no final ele fala, tudo bem, pai, e aí, qual é a moral da história? Moral da história é que é preciso, se a gente não pretende, se a gente não gostaria, né, de, ao desencarnarmos, e ninguém precisa estar com pressa disso, mas ao desencarnarmos, irmos, né, para uma instância espiritual, onde tem esse tipo de pessoa que a gente não gostaria, é preciso que a gente se modifique agora. Então, a oportunidade que a gente tem de transformação é agora, no caminho, né? Como disse Jesus, é preciso que no caminho a gente se modifique, se arrependa, né? E se modifique, se esforce para melhorar. Kardec tem uma fala importante sobre isso, né? Que diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na busca da sua reforma íntima e moral. Então, a gente está tentando que amanhã eu seja melhor do que hoje eu já seja melhor do que fui ontem. Então, é essa busca de melhora total. Aí sim, essa é a caminhada de reforma íntima, né? Como é falado no Espiritismo, que vai fazer com que a gente seja diferente ou que a gente seja atraído para um local melhor, né? Para um local com essa vibração que a gente deseja e não com o que a gente tem no momento. E aí, eu não poderia deixar de começar fazendo essa pergunta. O que vocês acham ao desencarnar? Para onde é que nós vamos, né? O que vocês acham? Vamos para onde? Cri, cri, cri. Você vê? Relato da esposa. É porque eu gosto tanto de churrasco que ela diz que quando eu desencarnar, eu vou ser obsessor de churrascaria. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Eu acho que vou mesmo, ela tem razão. Mas o espírito será atraído vibratoriamente para as regiões astrais com que se afiniza moralmente. Então, ninguém vai sofrer uma transformação e vai virar entidade, né? A gente vai ser o que é. Seremos o que somos agora. Então, ninguém tenha dúvida disso. A oportunidade de mudança é agora, no caminho. Bom, e será que a vida espiritual é a vida verdadeira? O que vocês acham? Será que é? Você sabe que tem um tempo atrás se fazia muito essa pergunta assim, o que é mais importante? A vida material ou a vida espiritual? O que vocês responderiam se fizesse essa pergunta? Cri, cri. O pessoal está em ritmo de chuva. Vamos lá, gente. A espiritual? Quem mais? Quem mais acha? As duas? Boa. Porque a vida importante é a vida do espírito. E a vida do espírito passa pela vida material e passa pela vida espiritual. Então, a vida mais importante é a vida do espírito. Então, será que a vida espiritual é a vida verdadeira? Ela, sendo a vida do espírito, é. Porque encarnados, não nos colocamos fora da possibilidade da vivência da vida espiritual. Aliás, a gente já sabe disso, né? Toda noite, quando vamos dormir, a gente vai para onde? Para uma instância espiritual. O corpo está ali descansando, né? Ele, biologicamente, precisa se refazer, precisa de descanso, né? Precisa se reestruturar fisicamente. Mas o espírito não. O espírito retorna a uma instância espiritual compatível, adequada, tudo isso, né? Que a gente já sabe, de acordo com a nossa vibração. Então, deixa eu voltar aqui, porque tem um detalhe importante. Até um detalhe, a gente tem duas cidades ali, em cima tem uma imagem que é a cena do filme Nosso Lar, que, aliás, vale a pena a gente ressaltar isso, né? Quem já leu o livro Nosso Lar, levanta o braço, por favor. Bastante gente.
E quem já leu o livro, imagino que já tenha visto o filme também, né? Já viram o filme? Quem não viu, vale a pena ver. Até porque a gente hoje vai usar alguns exemplos desse filme, porque é um filme que, tirando, né, uma pequena parte de licença poética, ele retrata bastante essa realidade. E a gente vai usar bastante como exemplos aqui. Então, olhando ali para duas metrópoles, né, uma cidade espiritual e uma cidade na dimensão física. Quais as semelhanças, o que vocês acham ali em relação às duas imagens? O que tem? Eu vou continuar provocando vocês, até vocês... Peraí que eu ouvi uma voz aqui atrás de mim, não sei se foi mediúnico. Os movimentos, as pessoas andando. Agora, a construção, né? A construção é matéria ali, a matéria para construir aquilo ali, eu tenho som de dúvida aqui. Uhum. Que bom que tem. Eu também. Um tempo atrás, eu li um livro, Violetas na Janela. Uhum. E assim, na época que eu li, fiquei muito chocada, digamos assim. Porque, com os relatos da Patrícia. Eu nunca imaginei que o mundo espiritual, da forma que é tratada no livro, né? Sempre me trouxe essa dúvida, como será o mundo espiritual, né? O que tem no mundo espiritual, né? Que tem espírito, sim, mas eu queria tive essa dúvida de como as pessoas, como os espíritos vivem, né? Se tem essa parte aí, realmente é uma boa. Porque quando você fala que nós vamos para onde nossa vibração emana, né? Eu fico assim, você falou do churrasco. Não que eu não goste, adoro, mas eu gosto mais de futebol. Aí eu pergunto, lá tem? Ó, se não tiver churrasco, eu vou ficar extremamente decepcionado. Então, tomara que tenha. Eu queria dizer que futebol é capaz de ter, churrasco não. Pois é. Bom, vamos chegar lá. Bom, de fato, o que a gente encontra ali? Pessoas circulando, olha as semelhanças, né? Pessoas circulando, sim. Estruturas, edificações, sim. Bom, se a gente for se arvorar pelo design, pela arquitetura, a gente vai ver que na cidade espiritual tem assim um designer um pouco mais futurista, né? Algo com um toque assim avançado, né? E ali a metrópole ali é uma cidade, né, do Brasil, São Paulo, tem um ar um pouco mais tradicional, mais dentro da nossa época aqui. Então, mas se a gente for tirar, né, o toque arquitetônico, é a mesma coisa. As pessoas circulando, a estrutura, a vida, trabalho, tudo isso muito semelhante. Bom, André Luiz vai nos dizer que existe um retardo de tempo entre a dimensão material e a dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, é como se nós estivéssemos num tempo à frente, que isso está em torno de 30 a 40 anos de diferença. Então, o filme Nosso Lar, até para que a gente possa entender daqui para frente as outras menções que a gente vai fazer do livro e do filme, o livro Nosso Lar, o filme Nosso Lar, ele se passa no pós-guerra. Então, é mais ou menos 45, 47, por aí, né? Final da guerra e tal. E aqueles muitos espíritos que desencarnaram, inclusive, durante a guerra, foram atraídos para as cidades e, inclusive, Nosso Lar. Então, quando o André Luiz, ele desencarna, ele passa um tempo lá no umbral primeiro, a gente vai falar sobre isso depois, quando estiver falando das instâncias, mas ele é resgatado num dado momento e vai para a cidade. Ele passa um período lá sendo tratado, né? Ele vai para uma espécie de hospital, então, assim, semelhante aos nossos hospitais aqui, ele é tratado também. Quando ele se vê em condições de ser ativo na cidade, a Elísias, que era o espírito que estava ajudando ele, leva ele para a cidade e ele vai para um dos ministérios, que é o chamado Ministério da Comunicação. Ele queria se comunicar com as pessoas aqui, passar mensagens para cá. E aí, lá nesse local, ele encontra uma modalidade diversa de possibilidade. Ele vai ter lá desde uma caneta de nanquim, daquela pena de nanquim para ele escrever, até máquinas de datilografia para ele
datilografar, e numa outra seção lá, notebook, computadores. Então, 47, 45, a gente não tinha nem o computador, o PC, nem o PC ainda, que dirá notebook, mas lá eles já tinham. Então, isso faz com que a gente entenda um aspecto que eu uso muito isso, porque às vezes, por exemplo, eu sou engenheiro eletrônico, a minha formação principal. Eu agora estou estudando psicologia, mas ainda sou 30% psicólogo, mas sou 100% engenheiro. E a eletrônica, né, a informática, de um modo geral, não devia ser um limite muito próximo para mim. Mas a tecnologia não para, as coisas estão o tempo todo se atualizando, né, e chegando coisas novas e tal. E às vezes eu me enrolo lá com o celular, com uma coisa do computador e faço o quê? Ajuda aos universitários, né? Meus filhos, filho, me ajuda nisso aqui. Aí eles chegam, que me deixa com raiva, eles chegam, tchum, 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 e já resolveu. Aí eu falo, mas peraí, eu quero ver o que é. Não, pai, não tem paciência não, você é muito noob. Aí eu, hã? O que é noob, né? É xingamento isso? Não, noob é o cara que não entende de informática, é a sigla deles, não sei se é uma gíria ou se é uma sigla, sei lá, para dizer isso. E aí, resolvem aquilo rapidinho, a gente fala assim, puxa vida, eu, 37 anos de formado, engenheiro eletrônico, não consigo resolver um negócio aqui, chega esse carinha agora aqui que está começando a criar a barba agora. E resolveu o negócio. Aí, vamos pensar agora, né, na condição do espírito. Então, quando eu vim, né, da vida espiritual para cá, para a vida material, nem internet tinha ainda. Eu vivi, e quem é meu contemporâneo aí, viveu aquela internet de escada, né, que tinha aquele modem, fazia aquele barulhinho louco, né? Era um negócio, eu tinha que conectar só à noite para baixar os arquivos maiores, porque era mais barato, era muito caro, não sei o quê. Então, isso tudo foi... Mas naquela época ninguém tinha e-mail, ninguém tinha WhatsApp, né? Hoje, as crianças que nascem já estão inseridas nesse mundo. E elas vêm despreparadas? Lê do engano. Esse preparo acontece lá. Então, lá elas se preparam. Aí eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, então as crianças que chegam aqui já vêm com um dedinho preparado ali para o celular, para o smartphone. Não é o dedinho preparado. Elas vêm toda preparada, porque elas estavam se preparando para viver nesse mundo que tem essa tecnologia, né? E preparados para esse desenvolvimento a partir disso, diferente de nós que viemos antes, né, e que nos desenvolvemos nesse aspecto aqui. Claro, viemos também com o nosso preparo, né, para a época que nós viemos. É uma pergunta aqui? Não, um comentário. Bom dia a todos. Bom dia. Ontem eu estava vendo uma menina de 8 meses andando. Nossa. Porque no meu tempo, né, há 55 anos atrás, começava a andar Demorava com um ano, uma semana pouco, para abrir tal. o olho, né? Agora já 15 nasce dias com o olho aberto. nasce de olho aberto e já mexe no celular, e 8 meses andando. Pois é. A evolução como está, né? É isso aí. Então, as crianças estão vindo já melhores, né, mais preparadas para esse mundo. Então, não fiquem aborrecidos se jovens, né, muito mais jovens, se mexerem no seu celular e der um show lá, porque é assim mesmo, eles estão preparados para isso, né? São espíritos que estão aqui mais preparados. O que não quer dizer que a gente também não pode admitir que a gente não vai aprender, né? Eu, então, sou bastante curioso, eu vou lá depois fuçar. Eles não fazem para que a gente aprenda, né? Eles fazem assim, e está resolvido. Mas eu fico lá depois quebrando a cabeça para aprender. A gente é capaz, mas não viemos com esse preparo, a gente está se preparando aqui. Então, são essas as semelhanças, e a única diferença é o tempo, né? Eles estão um pouquinho mais na frente, como o próprio design arquitetônico ali já mostra, né? Que é como se fosse, de fato, algo mais avançado. E aí, para ratificar o que falamos até aqui, então, após o desencarne, continuamos com nossa individualidade, isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos em vida. A morte não nos livra das imperfeições e seguiremos pensando da mesma forma. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente.
Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um descondicionamento psíquico. A partir desse ponto, o espírito será conduzido às cidades espirituais compatíveis, onde receberá instruções para mais tarde retornar à carne, ou seja, para mais tarde reencarnar. E aí, pegando o exemplo, né, que a Alessandra fala, porque eu gosto muito de churrasco mesmo, sou carioca, gaúcho tem a tradição, né, de ser o churrasqueiro, mas eu gosto muito. E eu resolvi fazer uma dieta um tempo atrás, e para minha felicidade, né, a nutricionista falou, não, a sua dieta vai ser hiperproteica e low carb, quer dizer, baixo carboidrato, mas bastante proteína. Aí o churrasco ficou liberado, não mexeu no meu churrasquinho, então foi ótimo continuar fazendo essa dieta. E aí eu gosto tanto que ela diz que quando desencarnar, né, por esse condicionamento psíquico, né, eu vou chegar lá do outro lado e vou para onde? Vou procurar churrasco. Não preciso mais, porque o espírito, né, desencarnado, esse tipo de nutrição é necessária para o corpo, né? O corpo é que precisa desse tipo de nutrição. Mas existe um condicionamento psíquico, né, que me faz querer gostar. Quando eu chegar lá do outro lado, acha que isso mudou? Não vai mudar assim tão fácil. Eu ainda estarei condicionado a gostar do churrasco, e a querer o churrasco, desejar o churrasco. E aí, os que são jovens há tanto tempo quanto eu vão lembrar que tinha uma novela que passou na televisão há muito tempo atrás, chamada A Viagem, lembram disso? Pois é, essa novela, ela me deixava incomodado com uma coisa, porque era a Cristiane Torlone, eu não me lembro o nome da personagem, a Cristiane Torlone era o personagem, eu não me lembro, a Diná, né? A Diná e o Fagundes, né? Tá bem, e o Fagundes, que era o casal, né? E tinha o Alexandre, que era o malvadão, né? Era o Theo, pois é. Não era Alexandre o nome dele? Era Alexandre, o Alexandre, eu me lembro que era agora, esse eu lembrei o nome do personagem, não lembrei do ator. Guilherme Fontes, pois é. Mas, enfim, só exercitar a nossa memória aqui da novela. Mas o que acontecia? Quando o pessoal desencarnava lá, exceto o Alexandre, né, ele foi para um lugar mais, né, complicado, mas a Cristiane Torlone, né, a Diná e o Fagundes, quando desencarnaram, foram para um lugar que era aquele gramazinho verdinho, lindo, coelhinhos branquinhos saltitando, música de harpa. Aquilo me incomodava, eu não tinha essa ideia, mas aquilo me incomodava. Eu falei, e aí a balada? Será que não tem aqui? Que coisa chata que deve ser aquele mundo espiritual lá, né? Só coelhinho pulando, não, um cantinho, uma lajezinha para fazer um churrasco? Não, eu falei, não é possível, não é esse mundo espiritual que eu quero, não. Tem alguma coisa de errado. Mas tudo bem, era licença poética da Globo, né? Fazer daquela forma ali. Mas aquilo, ainda que nos traz bons exemplos, né? Porque o casal, né, a Diná lá e acho que talvez seja o Theo, o Fagundes, né? A Diná e o Theo era um casal, né, de boa vibração e tal. O marido? Antes com o marido. Ah, então eu nem me lembrava desse detalhe, tá vendo? Eu nem me lembrava desse detalhe aí. Nem me lembrava desse detalhe. Mas, enfim, eles tinham uma vibração bacana, né? Então, a vibração deles era compatível com aquele céu lá, que a mim me incomodava. Otávio, isso mesmo. Não foi... É a nossa memória virtual, né? A gente acha tudo no Google agora. Então, mas era compatível, né? E o Alexandre, né, que era o malvadão da época, o lugar que ele ficou era completamente diferente, né? Era um lugar de trevas, né? É o que a gente chama de umbral, né? Dentro da linguagem
espírita, então era outro lugar. E é exatamente isso. Então, mesmo com a licença poética, né, daquele céuzinho lá, né, de coelhinho e tal, mas dá para a gente a ideia do que é essa atração, né, vibratória para uma instância compatível com o que a gente vibra aqui. Bom, e aí eu falei tudo isso para falar do descondicionamento. Então, vai ser necessário, né, quando eu chegar lá, eu ainda vou estar pensando no churrasco. Vai ser necessário um tempinho para que eu me descondicione psiquicamente disso e entenda, olha, aqui eu não preciso de churrasco, aqui são outras energias que suprem, né, o corpo e tal. Então, não precisa disso. Pois não. Bom dia. Bom dia. Eu estou com uma pequena dúvida com relação a essa questão da defasagem de tempo daqui para lá. Pois não. Eu posso considerar que essa defasagem de tempo ela é necessariamente função da questão vibracional, porque, como eles estão na quarta dimensão, à medida que a frequência aumenta, você desmaterializa, aumenta a energia, enfim. E aí, necessariamente, a gente sempre vai ter essa defasagem de tempo, porque o tempo lá passa diferente do tempo daqui. Essa condição não muda, e é uma questão de frequência mesmo, de vibração. À medida que evoluímos, na hora que a gente se aproximar da quarta dimensão, essa defasagem tende a zerar. Posso pensar dessa forma? Está correto? Eu acho que seria um caminho, mas teriam alguns aspectos, algumas variáveis que a gente não está trazendo aqui em consideração. Por exemplo, a passagem do tempo não é muito diferente. Se a gente for buscar lá a relatividade geral de Einstein, quanto mais próximo do objeto da gravidade, quer dizer, ele tendendo a tirar a gravidade como força e usar como vetor, vou chamar assim. E quanto mais afastado, mais lento passaria o tempo. Mas a contagem do tempo é a mesma, porque no nosso orbe, a gente não conta voltas em torno do Sol, um dia, e a volta em torno de si, a volta em torno de si um dia, a volta em torno do Sol um ano. Essa é a contagem. As instâncias espirituais, a quarta dimensão, ela vai estar sujeita a essa mesma contagem. Só que pelo afastamento, se é que a gente pode mensurar isso, eu ia usar a palavra geograficamente, mas essa palavra não se aplica a isso, porque não é geográfico, é porque é fora. Então, mas pelo afastamento, considerando a ideia de Einstein, então, de fato, passaria de forma diferente o tempo. Só que na quarta dimensão, a matéria não sofre a ação do tempo. O que o tempo implica nessa fórmula é que ela não sofre a ação. Por exemplo, aqui nós sofremos a ação do tempo, a gente envelhece, né? A matéria se degrada em função do tempo. Na quarta dimensão, não. Mas o tempo também passa. Então, essa relação de mais avançado ou mais atual, ela está em função diretamente da vibração e não em função da frequência. Aqui, se eu fico nesse canto aqui... Se é da vibração, estamos falando da frequência. Exatamente. Então, quarta dimensão, frequência maior. Aí a gente vai ter esse distanciamento em relação ao tempo. Mas o tempo passa igual. Então, vamos supor, se a relação... Eu não tenho certeza dessa relação. André Luiz é que fala na obra dele que é entre 30 e 40 anos de avanço na quarta dimensão. Se essa relação... Se esse dado é verdadeiro, essa relação é constante. Então, a gente tem o tempo todo essa diferença de tempo entre a quarta e a terceira dimensão. 40 anos, vamos considerar isso. Se raciocinarmos no domínio da frequência, dá para entender isso direitinho, né? É porque a gente está raciocinando no domínio do tempo, e não é. É questão de referência. Exatamente. Mas, certo. Enfim, de novo, pergunta da pós-graduação. A gente está no curso básico ainda, né? Então tem que caminhar devagarzinho, né? Mas é isso mesmo, você tem razão. Bom, então, dito isso, esse texto aí só ratifica, né, o que a gente já falou até aqui. Em relação a esse condicionamento, está tranquilo? Alguma dúvida? Podemos avançar em relação a isso?
Pronto, então vamos lá. Volta aqui um pouquinho, aí. Considerações sobre os fluidos agora. Então, para se entender a vida espiritual, é necessária uma compreensão maior a respeito da energia que o espírito que no espiritismo é conhecida como fluido. Os fluidos são energias sutis que fazem parte da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido e as várias modalidades de energia conhecidas pelo homem são estados diferentes do mesmo fluido cósmico universal. Matéria, energia e fluido são expressões da substância material que diferem do princípio espiritual pela inteligência presente nesse último. Então, nas aulas anteriores, quando nós falamos sobre essa trindade universal, ou seja, sobre 3 elementos que definem todo o universo. Se a gente pegar esses 3 elementos aqui, a gente vai poder definir e explicar todo o universo. Esses 3 elementos são o quê? Quem me ajuda aí? Cri. Faltaram a aula 3, que fui eu que dei. Será que o professor foi bom? Não prestar atenção nesse detalhe. A trindade universal, Deus, Espírito e matéria. A partir desses 3 elementos, a gente pode explicar todo o universo. Todo o universo. Deus, Espírito e matéria. Até aqui, todas as aulas, a gente enfatizou o aspecto de que Deus, como Criador, criou 2 princípios fundamentais e distintos. Então, ele criou o princípio espiritual, ou princípio inteligente, e criou o princípio material, ou o fluido cósmico universal, esse fluido primordial, né, do qual se deriva tudo que a gente conhece como matéria no universo. E aí, o princípio espiritual, se apropriando do princípio material, se desenvolve. Então, até aqui, a gente deu foco nessa estrutura, mas enfatizando o princípio espiritual, né? Que a gente viu que Deus cria o princípio espiritual, ele vai se apropriar da matéria mais rudimentar da nossa natureza, o mineral, aí depois que ele tem uma infinidade de habilidades conquistadas ali, ele vai passar para uma outra etapa, que é o mineral, aí depois do mineral ele vai para o animal, e até que ele consegue a complexidade de animar corpos humanos, e ele vem para o reino hominal. Bom, então a gente enfocou esse desenvolvimento do princípio espiritual. Hoje a gente vai dar um foco nesse aqui, no princípio material, para que a gente possa entender então como são formadas, né, essas instâncias, esses locais, né, e de que tipo de matéria ele é formado. E aí existem algumas questões em relação às suas variações. E muito comumente aqui, a gente fica falando, e eu vejo que às vezes as pessoas se confundem um pouco quando a gente diz assim, essa matéria é mais densa do que uma outra matéria, ou essa matéria é mais sutil em relação a uma outra matéria. Para a gente ter esse entendimento mais claro, então o fluido cósmico universal, para entender o conceito de fluido primeiro, é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos. Isso está lá na Wikipédia. E aí, para entender essa relação, essa escalazinha, esse gráfico, né, vai mostrar o seguinte: o fluido cósmico universal, né, o que está total à esquerda, é a matéria primitiva, primordial, é o fluido primordial. A matéria física é a conhecida na nossa dimensão, né? Tudo que a gente estrutura, os nossos corpos, então essa é a matéria densa, a matéria física. A matéria, ela é mais sutil quando na sua essência primordial, menos sutil quando na matéria física. Ou ela é menos densa quando na sua forma primitiva, ou mais densa quando na forma material. Essa é a confusão que às vezes o menos e o mais que se inverte ali, é a confusão que ocorre. Mas está claro aí? Tranquilo, né? Aí,
vamos então ao entendimento sobre os fluidos. Desse fluido, fluido primordial, né, criado por Deus, que tem abundância em todo o universo, se derivam duas outras coisas. Uma delas, a matéria ponderável, a que a gente conhece aqui e que a gente vai estudar os estados da matéria e na escola a gente vai aprender que ela tem 3 estados básicos, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. A gente depois, mais tarde, vai se aprofundar mais e vai entender que tem outros estados, tem o plasmático, por exemplo, mas a gente não vai chegar lá agora. A gente só vai precisar entender que desses 2 aqui, então, são os fluidos materiais. Agora, da mesma forma, desse mesmo fluido, vai se derivar também as matérias que são chamadas etéreas ou imponderáveis. São as matérias que vão formar, em primeiro lugar, o perispírito. Lembram lá da aula 3? Né? Os corpos, segundo Kardec, o ser encarnado, ele é formado por uma tríplice formação, né? Que é corpo físico, perispírito e espírito. Então, o perispírito, que é a camada, vamos dizer assim, né, o corpo espiritual, ele é matéria também, assim como o corpo físico. Só que é uma matéria mais sutil, aquela nossa escala, né? Ou menos densa, mais sutil ou menos densa. E também forma toda a matéria conhecida no mundo espiritual. Aquela foto que a gente mostrou, aquela imagem, né, da cena do filme Nosso Lar, né, a cidade Nosso Lar, e uma cena de uma cidade aqui do Brasil, São Paulo. Então, a imagem nos retrata a mesma coisa. Uma numa matéria, numa dimensão física, outra numa dimensão espiritual, uma matéria sutil. Mas ela, para aquele plano, ela é uma matéria como essa aqui. Né? Em relação à matéria do plano físico, ela é menos densa, ela é mais sutil. Então, tudo que a gente viu lá como as construções é formada por essa matéria dessa dimensão. Assim como também todos os fluidos espirituais. Então, quando a gente, e acho que vocês já tiveram essa experiência com absoluta certeza, quando a gente vai ali na câmara de passe, tomar um passe, quais são os fluidos que recebemos? Quem sabe me dizer isso? Vocês vão lá, tomam o passe, vocês estão recebendo alguns fluidos. Quais são esses fluidos? Vamos lá. Primeiro, um fluido material. Porque o médium que está ali, o passista, ele vai doar o seu fluido, a sua energia magnética. Então, ele vai desejar ali que o melhor dele, a melhor energia dele, possa chegar até você que está ali recebendo o passe. Então, primeira energia, a energia material, né? Que é o fluido material. Segunda energia, o fluido espiritual. Porque aí existem, na câmara de passe, existem trabalhadores espirituais que estão ali. E eles vão depositar naquele meio de condução, que é o fluido magnético, a energia espiritual, o fluido espiritual. E esses vão chegar, então o fluido magnético e o fluido espiritual vão chegar até mim. Então, na hora do passe, o passe dado na casa espírita é chamado passe misto, porque vão uma combinação de 2 energias, de 2 fluidos diferentes, um fluido material e um fluido espiritual. E aí, é claro, na aula de passe a gente vai aprender mais sobre isso, mas que vai ser lá no ciclo 2, tem uma pergunta lá atrás, que vai ser lá no ciclo 2, mas aí a gente vai entender, né, que os espíritos vão depositar ali os fluidos necessários, né, exatamente aqueles que a gente precisa. Não, mais atrás, acho que é o... Uma terceira, vamos dizer, um terceiro vetor, né? Uma terceira variável, que é o magnetismo. Quer dizer, o que é magnético não é material nem espiritual, ou é? É físico, é energia, é matéria. Não, é físico, tudo bem, é energia, mas é material?
só lembrar o seguinte, Einstein, um dia desse aí, contou para a gente que matéria é a energia condensada. Então, tudo que é energia é matéria. Tá. Só existe uma possibilidade de não ser matéria, o espírito. O espírito é uma singularidade não material, da qual a gente não tem muitas palavras ou não tem muito conteúdo para definir essa singularidade. A gente pode definir as dimensões materiais. Então, o magnetismo é matéria, a luz é matéria, qualquer outra coisa que a gente fale nesse sentido de energia é matéria. Claro aí? Joia. Então, deu para entender, gente? Energia, fluido espiritual, fluido material, né? Quando a gente fala energia ou quando a gente fala fluido, a gente está falando de matéria, né? A gente está falando de matéria. E o que vai mover isso, não é o slide ainda, é o outro que eu vou falar depois, mas relembrando, né? Tem esse slide relembrando aqui, o princípio espiritual vai passar pelo reino mineral, aí ele vai conquistar lá a formação do psiquismo, aí ele vai para o reino vegetal a sensibilidade, no reino animal o instinto, no reino hominal os sentimentos e a vivência. Então ele vai da matéria bruta até corpos humanos, né? Que é mais sutil. Nesse período, princípio espiritual, nesse período do corpo humano, espírito. E aí, do corpo animal até o corpo humano, matéria animalizada. Matéria animalizada. Então, esse era o slide que eu ia mencionar agora. Então, toda essa energia, toda essa matéria em forma de fluido, ela é direcionável a partir de um comando da mente. Quem vai mover essa energia, esse fluido, para que ele se dinamize no universo, é a vontade. Então, essa formulazinha ali, né, que o pensamento mais a vontade forma, né, resulta na ação da criação. Me perdoe, seu nome aí atrás é? Como? Augusto. Então, Augusto, do que você perguntou, né, em relação à energia, que é a energia magnética e que é uma energia material, então, a vontade, cabe nessa fórmula aqui, né, o pensamento e a vontade do médium faz com que a ação ocorra, que é a doação da energia, e essa vai chegar até o doador, e ela é uma energia material, ok? Então, os espíritos, encarnados ou não, agem sobre os fluidos com o pensamento e a vontade, e fazem isso de forma consciente ou inconsciente. Basta o espírito pensar em algo, em alguma coisa, para que ela se produza. É um fenômeno chamado ideoplastia. E aí, vou falar um pouco sobre essa ideoplastia. A gente tem alguns momentos da nossa história espírita que esse fenômeno ocorreu de forma interessante. Por exemplo, Chico Xavier, todo mundo conhece, né? Emmanuel também, né? Trabalhou com ele um bocado de tempo aí, né? Durante a sua encarnação praticamente toda. E aí, Emmanuel teve uma infinidade de experiências, né? Padre Manuel da Nóbrega, o senador da República Romana, como é que é? Públio Lentulus. Então, ele teve uma infinidade de encarnações, né? A própria de Emmanuel e tal. E aí, ele se apresentava para Chico numa forma. Um belo dia, ele chegou para Chico e falou, olha, quero mudar, Chico, a partir de agora vou me apresentar a você de outra forma, porque eu fui contemporâneo nessa vida de Jesus, né? E foi uma encarnação muito importante para mim, gostaria de, a partir de agora, me apresentar a você com essa configuração, com essa aparência. Aí ele
muda ideoplasticamente a sua apresentação e passa a aparecer com túnica, inclusive, que é a veste daquela época, né? E ele passa a usar. Isso, ideoplastia, a ideia que muda a plástica. Pois não. Eu queria saber o seguinte, Emmanuel era o mentor de Chico Xavier? A gente tem tentado desconstruir essa ideia de mentor. Eu estou falando isso porque outro dia teve a palestra de Tânia e uma pessoa falou sobre esse negócio de mentor. Uhum. Ela disse que não existia mentor. Entendeu? Não é então eu que- fico meio atrapalhada. Não é que não existe, não. É uma ideia que a gente fala sobre ela e ela existe há muito tempo. Obrigada. Nesse momento, a gente está tentando desconstruir a ideia de mentor, porque quando a gente fala mentor, a gente está dizendo que é um guia que sabe tudo e que eu vou segui-lo cegamente. E a gente já entendeu, né, que mesmo na relação Chico e Emmanuel, quem era o mais evoluído? Será que era Emmanuel? Então, essa relação é muito próxima. Então, a gente chamar de mentor estaria dando essa conotação, estaria dizendo que Emmanuel é muito mais evoluído que Chico, por isso Chico tinha que seguir Emmanuel. E não é assim, tanto que Chico não seguiu ele em tudo. Ele fala, você deve fazer isso. Se Chico fala, não vou fazer dessa forma, vou fazer de outra, é o livre-arbítrio dele, a decisão dele, que é respeitada. Então, enfim, essa ideia de não chamar de mentor é só para que não dê essa ideia de um disparate muito grande evolutivo entre os dois. Aí a gente está preferindo chamar de amigo espiritual. Então, só para que se mantenha amigo, os dois estão mais ou menos no mesmo nível. Eu posso ter um amigo espiritual que, nesse momento desencarnado, me ajuda, porque ele tem uma visão, ele está no plano espiritual, ele tem uma visão da minha vida que eu não tenho, porque ele está num ângulo de visão melhor do que o que eu posso ver. Então, ele pode me auxiliar nesse sentido. Quando desencarnar, a gente pode trocar os papéis. Ele está encarnado e eu posso, então, ser o amigo dele. Se a gente quiser usar a palavra mentor, né, mentoriá-lo, será que existe isso? Eu estou inventando agora. Naquela encarnação. Mas isso não quer dizer que entre nós haja uma diferença evolutiva muito grande. A gente está no mesmo plano. Então, a ideia de desconstruir o nome mentor é só para que a gente não fique acreditando que existam diferenças, né? Somos mais ou menos do mesmo patamar de evolução. Só isso. Mas chamar de mentor não está errado. A gente vem falando isso há muito tempo, né? O Espiritismo trata os espíritos desencarnados que funcionam naquele momento, têm a função de guia, são chamados de mentores. Não tem nada de errado nisso. Ok? Bom, então, eu falava sobre a ideoplastia. Então, a ideoplastia é esse fenômeno da mente, né, que dá forma à matéria, que dá forma ao que está nessa matéria etérea. Isso pode acontecer na dimensão material? Pode, também pode. É mais difícil, mas pode. Quem já leu o livro O Segredo? Acho que tem até um filme, ainda que o filme não saíram um pouquinho do contexto, mas ainda assim é muito bom, gosto muito do filme também, mas ele fala sobre isso, né? Fala sobre você criar mentalmente o que você quer, né? um objetivo, e você construir aquilo, aquilo se tornar uma realidade, você passar a viver aquilo, né? Então, é sobre isso. E na vida espiritual, pela plasticidade da matéria, pela forma com que ela se deforma aos seus pensamentos, isso é muito mais fácil. Então, talvez seja uma notícia bem ruim para as meninas agora, né? Mas para mim é muito agradável. Na vida espiritual, ninguém vai precisar usar cartão de crédito para ir para o shopping, comprar aquela sandália vermelha. Porque simplesmente, aqui a gente tem que usar o cartão, depois é uma loucura. Chegou o boleto do cartão, não chegou, tem que esperar virar o cartão, aquelas coisas todas, né? Que a gente sabe como é que é. Pois é, foi ao shopping, usou o cartão de crédito. Mas, na vida espiritual, não precisa disso. É só pensar assim, plim, e está lá a sandália vermelha, ideoplastia. Que coisa fantástica, né?
Que coisa fantástica, né? Você sabe que, chegando na vida espiritual, eu fico pensando, né? O que eu faria para retocar? Deixa eu perguntar aqui. Eu ia perguntar isso. Se por um acaso eu desencarno e eu descubro que a minha experiência material, na minha outra vida, eu gosto mais daquela figura do que dessa. Eu posso voltar até aquela figura? Então... Aquela né, aparência, falamos assim. Pode. Você pode fazer isso, né? Já visto que Emmanuel fez isso. Agora, existe... Você vê que no nosso texto ali, está dizendo que a ideoplastia, ela acontece de forma consciente e inconsciente. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu desencarnar... Precisam saber, né, que eu não estou desejando isso. Vai que eu fico falando isso, eles acham que eu estou querendo desencarnar. Então, se eu desencarnar, na hora que eu retomar a consciência lá no plano espiritual, qual é a primeira imagem que eu vou plasmar de mim mesmo? Espetacular, né? Como agora, né? É essa imagem que eu vou plasmar de mim mesmo. Então, o que acontece? Eu provoquei isso na minha consciência? Não, inconscientemente eu me mantive assim. Então, essa ideoplastia, ela de certa forma age inconsciente. A partir daí, dependendo do grau de conhecimento, habilidades que eu já tenho adquirido, eu posso transformar isso. Por exemplo, eu não mudaria careca. Eu sou um careca convicto, acho que os carecas são os mais evoluídos. É ou não é? Concorda comigo? É o ser mais evoluído. Sinto muito se eu estou com a cabeleira aí ainda. Então, eu acho que os carecas são os mais evoluídos. Não mudaria isso. Agora, eu tenho ralado na academia aqui, eu vou contar para vocês. Todo dia, 5 vezes por semana, esteira, treino. Depois, no final, ainda faço um elíptico. Estava até uns dias, agora eu parei que não estava aguentando também. Acompanhando meu filho, fazendo crossfit para acompanhar ele. Ô negocinho danado daquilo. Tudo pensando, né, em transformar o tal do tanquinho aqui. Não posso falar muito alto, mas tem uma balança. Churrasco, academia, né? Já entenderam que essa balança está meio desequilibrada, ela está pendendo um pouco mais para o churrasco do que para a academia. Aí o que acontece? Olha que trabalhão, né? Coisa muito mais fácil, chegou lá, plim, tanquinho, aí já, né? Parece meio mágico o negócio, mas é uma realidade possível, né? Nessa dimensão. Então, enfim, claro, brincadeiras à parte, né? Estou fazendo brincadeiras com isso, mas é para a gente entender da plasticidade dessa matéria, da possibilidade de mudança, né? E que essa impressão da forma, ela vai se dar a partir da mente. Mente, órgão espiritual, né? Capaz, né? É o instrumento do espírito capaz de manipular a matéria e todos os corpos do espírito, inclusive o corpo físico. Ok? Bom, então, vida espiritual. Através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem as suas moradas e se organizam de acordo com sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar dos diferentes tipos de fluidos. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais, a alimentação dos espíritos desencarnados que se dá através de fluidos próprios que vitalizam o corpo espiritual. Então, quer dizer, esse texto aí, além de ratificar o que a gente já falou, ele ainda amplia, né? Porque ele vai dizer o seguinte, que de acordo com a evolução, com a capacidade, com a quantidade de habilidades que esse determinado espírito já tenha adquirido, ele pode ser um co-criador com Deus, porque ele vai manter os mundos, né? Ele vai estruturar as cidades espirituais. Essas, aqui a gente precisa da construtora, né? Que vai pegar, vai manipular de forma muito grosseira a matéria, né? A gente tem que botar lá, misturar o cimento, colocar nos blocos, né? E fazer as construções, né? Isso lá vai ser feito a partir do pensamento, né? Da mente. A matéria se organiza a partir da mente. Essa é a ideia do livro O Segredo, a ideia do filme,
você organiza na sua mente, é isso que eu quero. Aí você vai formando até que aquilo se torne uma realidade. É claro que uma infinidade de coisas precisam ser impressas nisso, né? Porque se você só pensou nisso agora, mas depois você não caminha na direção de que aquilo se realize, possivelmente não vai se realizar, né? É preciso que a gente continue dando ênfase e esforço na direção de que aquilo se realize. O que na vida espiritual, no mundo espiritual, é muito mais fácil, dada a plasticidade, a possibilidade de ser moldada essa matéria a partir da mente. Ok? Eu fiz essa aula no início da semana e uma pessoa me fez uma pergunta que agora eu me lembrei aqui e vou trazer, já que vocês não perguntaram nada ainda em relação ao slide anterior. Existe um livro porque Kardec, ele vai falar, isso está lá nas perguntas de 100 a 113, né, naquela escala espírita, né, ele vai falar que a gente tem uma condição de ser espírito imperfeito, tem uma condição de ser bom espírito e uma condição de ser espírito puro. Então, é o ápice da ideia kardeciana em relação à evolução. Quando é espírito puro, você não precisa mais do perispírito, você não precisa mais reencarnar em corpos perecíveis, né? Essa é a ideia kardeciana. Só que parou aí, então essa é o limite da evolução do espírito? Não. Isso foi o que Kardec trouxe. Mas existem outros autores, existe uma outra literatura que fala de outros espíritos, né? E fala dos espíritos crísticos, né? Fala dos avatares, dos logos espirituais, né? Dos avatares de Deus, que são espíritos que cocriam os mundos junto com Deus. E aí, essa formação ideoplástica, ela vai se dar também para os mundos, não só para as cidades, é claro que num outro nível, né? Então, nós vamos conseguir plasmar a nossa sandália vermelha, né, em nós, vai ter espíritos que vai conseguir plasmar uma cidade, outros vão plasmar o mundo, outros cocriam o universo. Então, o poder dessa ideoplastia, ela vai estar em função na mesma relação direta da evolução do espírito. Aí, me perdoe, eu me esqueci o nome da senhora, como pode? Elaine, agora eu não vou esquecer mais. Mas, só até a próxima aula, não, mas eu não vou esquecer mesmo, não. Então, dona Elaine, a senhora falou, né, com relação posso, chegando lá, mudar, isso vai estar em função da sua capacidade, das suas habilidades em relação a isso. É 100% possível, né? Mas, no primeiro momento, a gente vai poder fazer em nós, né? Depois, a gente vai podendo ampliar essa ação ideoplástica, né? Em função dos mundos. E aí, uma outra pergunta, eu falei sobre uma outra pergunta que foi feita na turma passada, foi em relação à existência de uma instância espiritual chamada umbral, né? Que a gente vai nos próximos slides mostrar mais ou menos como é que elas estão situadas, mas a pergunta foi o seguinte: e esse umbral então existe ou será que é uma criação minha? Então, foi a pergunta que foi feita. Eu peguei o exemplo do filme Nosso Lar, de novo, porque André Luiz, não vou dar muito spoiler para quem não leu ou ouviu o filme, mas André Luiz, nessa história, ele é um médico. E ele tem, como médico, né, ele tem consciência do que ele deveria fazer a si próprio, de se cuidar, né, de saúde pessoal e tal, né, de se preservar de certa forma. E ele não se preocupou com isso, ele era um bom vivant, bebia muito, fumava muito, né, perdia noites. Então, o que aconteceu com isso? Ele acabou adoecendo em função disso e morreu em função da doença que ele adquiriu por não se cuidar. Isso gerou uma coisa chamada culpa. Essa culpa foi a que fez com que ele fosse para uma instância espiritual chamada umbral e permanecesse lá. No filme não diz quanto tempo, não dá para identificar, mas no livro diz que foram 8 anos. Então ele permaneceu 8 anos naquela instância lá, né, de dor e sofrimento e ranger de dentes, como se diz.
Essa instância já existia? Sim, existe um place daquele tipo de vibração. Agora, a minha vibração vai fazer com que eu seja atraído para esse lugar e aquela região ali, a minha dor, a minha culpa, cria o meu umbral naquela situação. Pois não. No filme é considerado uma espécie de suicídio, né? Inconsciente, né? Porque ele ele sabia do que ele precisava fazer e fazia ele não o fez, contrário. sabendo que o que ele estava fazendo podia Era levar ele à prejudicial a morte. ele, é. Então, de certa forma, foi um suicida inconsciente. Aproveitando esse gancho, ele não tinha conhecimento do espiritismo, no caso. Não. Certo? Então, as pessoas que não têm esse conhecimento também está sujeito a ir para um lugar desse. Eu fico pensando que se eu morrer, aí eu já sei que tem umbral, aí eu já vou direto lá para cima, não passo pelo umbral. Eu também acho. É isso aí. Pois é, olha só, que coisa interessante a senhora trouxe. Coisa interessante a senhora trouxe, olha. Primeiro, algumas questões, elas são pertinentes ao espírito e não às suas crenças. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa de outras aulas, né? A reencarnação. Se eu acreditar ou não, se eu aprender ou não, se eu souber ou não, eu vou reencarnar, porque é uma lei natural, né? O espírito está subordinado a isso. A sua atração, né, a uma instância espiritual também é uma lei, a lei da afinidade. Então, se eu sou muçulmano e não penso em nada disso, eu sou budista mais ou menos, porque eles têm uma ideia da vida depois da vida, ainda que o conceito de reencarnação deles é um pouco diferente do que a gente pensa, né? Eles consideram a retroação da evolução, a gente acha que o espírito só evolui, não retroage, enfim. Mas, independente disso, das suas crenças, ele será atraído para uma instância espiritual compatível. Agora, o católico, talvez ele se sinta, porque o que o catolicismo prega é que os espíritos vão estar aguardando um dia o retorno de Jesus, mais ou menos isso, né? Então, ele vai estar num lugar lá, aguardando o retorno de Jesus, até uma hora que alguém vai dizer, olha, você vai reencarnar, e aí, puf, ele volta. É o muçulmano que acha que vai por um lugar com 70 virgens? É o muçulmano, né? Então, o muçulmano talvez esteja lá numa instância espiritual com as 70 virgens, que é a crença dele. Ele vai estar lá num lugar assim, até uma hora que ele vai ter que reencarnar. O judeu vai estar esperando o Messias. Então, cada um dentro da sua crença vai formar um locus compatível e adequado, dentro de uma vibração coletiva. Então, todos os que pensam dessa forma vão estar lá, todos os que pensam diferente vão estar em outro locus diferente. Mas todos irão para um lugar compatível e adequado. A minha pergunta é em relação ainda à questão de André Luiz. Vamos lá. Todo mundo que bebe e fuma é um suicida? Depende. Aí vamos entrar assim. O problema não é o beber ou fumar. O problema é como você faz. Se você fuma 1 cigarro por ano, talvez não aconteça nada com você. Mas se você fumar 2 carteiras de cigarro por dia, você sabe que isso pode te ferrar, né? Mas da mesma forma que... Está mais do que provado, né? Que as propriedades lá do tabaco são cancerígenas. Eu tenho 55 anos. Há 30 e poucos anos atrás, ovo era um vilão. Isso é outra coisa. Né? Uma hora é o ovo, outra hora é a margarina, daqui a pouco... Outra hora é o cigarro, que o cigarro na minha adolescência era uma coisa chique. Charmoso, né? Fumar era a coisa mais chique do mundo. Quem me ensinou a fumar foi uma tia. Não, os comerciais lá do Marlboro... Era homens e mulheres bonitos, cavalos e tal. Então, para você desconstruir uma coisa, né? A bebida também. Então,
pouco tempo que a bebida veio ser proibida para menores de 18, porque eu com 13, 14 anos, meu pai ele dava uma cerveja para a gente. Então, mas isso é evolução, porque o que acontece? Há algum tempo atrás, a ciência dizia que o átomo era a menor partícula da matéria, era o indivisível. Hoje a gente já sabe que não é. Então, há um tempo atrás, a gente achava que o cigarro não ia fazer tanto mal assim. A gente foi descobrindo o que faz. Então, conforme a gente vai ganhando essa consciência, é preciso que a gente vá se transformando. Então, como pegando o gancho do que eu falava, não é o que você faz, mas como você faz. Os budistas dizem que a gente deve buscar o caminho do meio. Nem tanto, nem tão pouco. Então, não é porque você toma uma cervejinha no final de semana que isso vai te levar à morte, a menos que você já tenha uma hipersensibilidade ao álcool, que aquilo vai te cometer um problema maior e tal. Mas, sabendo que se você exagerar naquilo, vai te prejudicar, vai te fazer mal. Se você fuma demais, vai te prejudicar. E aí, o caso de André Luiz, ele sabia disso tudo, mas ele continuava fazendo, com um exagero, a ponto de que ele se adoeceu e morreu da doença. Aí isso gerou a culpa. A culpa foi o que levou ele para essa instância espiritual lá. Dá tempo ainda de mais uma? Dá. Pronto. Ainda na linguagem Ia. fílmica. Não, então eu faço outra hora. Pode ficar tranquilo. Siga. Mas dá, pode falar. Dá? Pode ser. Então, ainda na linguagem fílmica. Aham. O que é que tem em relação a encarnado e desencarnado? O que é que tem de real, o próximo disso, naquela cena que ele vai ao inferno, aspas, buscar a esposa que se suicidou? Esse Ele é se outro suicida. filme, né? Esse Isso. é o É Amor porque Além só- da Vida. Isso. Ele se suicida para buscar uma suicida, digamos assim. Isso em si, e aquela cena que ele está no barco e eles vão remando, e estão todas as pessoas desencarnadas ali, os espíritos desencarnados. O que é que, rapidamente, Então, tem de... aí, quando a gente está falando do Nosso Lar, é um filme espírita, né? É um filme, mas como é o nome do Prieto? Renato Prieto, né? Que é o autor, é o diretor do filme, e é também o ator do personagem, né? Ele é espírita. Então, quer dizer, a gente tem uma pitada muito pequena de licença poética, vamos dizer assim. Agora, O Amor Além da Vida, que eu adoro esse filme, né, com o Robin Williams, né, ele é sensacional, adoro esse filme. Mas Hollywood coloca uma pitada muito grande de ficção, de licença poética. Aquilo a gente pode traduzir, né? Até eu gostaria de ter 1h30 agora, não precisa de 2 horas, mas 1h30 para a gente falar sobre isso, porque dá uma discussão maravilhosa, né? Ele realmente, para ele está indo ao inferno, né? Está indo ao umbral. O umbral não tem uma camada só, a gente vai ver agora no próximo slide, que ele tem um umbral muito mais grosseiro, um umbral profundo, né? Aquele do filo porque quilo. Já ouviram essa expressão? São os espíritos que fazem o mal porque querem fazer e sabem que estão fazendo. Esse é o umbral mais grosseiro. Agora, tem um umbral mais superficial, que é aquele das pessoas que já estão, dos espíritos, que já estão na possibilidade de mudar, de se transformar. Então, é uma instância mais superficial, é onde está a cidade do Nosso Lar, né? Por isso, eu antigamente, você falou, não quero ir para o umbral, né? Eu pensava, eu quero ir para Nosso Lar, agora nem Nosso Lar mais, eu quero ir direto. Depois da vida de relação aqui, já fui batido. Deixa eu só esclarecer uma questão que a Elaine falou, a questão sobre o ovo. Puxar só a sardinha para o meu lado, tá? Porque eu sou nutricionista. A senhora falou do ovo, aí comparou o ovo com o cigarro, com a bebida e etc., que era um vilão. Realmente era um vilão antigamente. Vou ser bem breve. Mas é porque eram estudos feitos em ratos e tal, essas polêmicas que surgem. O ovo, o glúten, o açúcar e etc. Isso aí não vai ser considerado um suicídio ainda que inconsciente. Na saúde, para a gente, o que é considerado um suicídio inconsciente? É um diabético que sabe que é diabético e não cuida da doença dele. É um hipertenso que sabe que é hipertenso e não cuida da doença. E por aí vai. E fica entendeu? salgando a carne do churrasco. Isso, você ter consciência da sua doença e você não cuidar da sua doença. Mas esse desconhecimento sobre os alimentos, fique em paz. Pois é. É um que tem esteatose hepática, grau 3, e pega aquela carne mais gordurosa, né? É o que... Pois é. Não sei quem é, me contaram isso. Não sei quem é. Pois é. Bom, mas então, avançando, gente, como é que essa transição
como é que essa transição ocorre? São mais ou menos, né, esse censo aqui é de 2017, quer dizer, antes da pandemia, mas eu acho que a gente não teve uma mudança muito grande de números em relação a isso. Mais ou menos 8 bilhões de encarnados no planeta Terra, né? Então, 8 bilhões de encarnados e a gente tem mais ou menos 24 bilhões de desencarnados. Então, essa diferença é o que faz com que a gente consiga ter essa troca. Porque, há um tempo atrás, a permanência, né, a vida, ela tinha um tempo mais curto. Porque com 40, 50 anos, as pessoas estavam desencarnando, né? Aí depois da penicilina, depois de uma infinidade de posicionamentos, de postura até de exercício físico, a gente passou a se cuidar melhor, né? A gente passou a se alimentar melhor, aí a longevidade da encarnação está aumentando. Então, a gente tem um quantitativo, vamos dizer assim, né? Um quantitativo de pessoas, de espíritos, que estão ali no nosso orbe, ali esperando para reencarnar. E, dialeticamente, né, as pessoas desencarnam, mas hoje a gente tem uma quantidade de pessoas encarnando que está relativamente maior do que as que estão desencarnando. Por isso, o número de habitantes do planeta, né, encarnados, está crescendo. Aí, tem, em termos demográficos, né, a população mundial é um total de humanos atualmente vivendo no planeta Terra, estima-se 7,6 bilhões, isso aí que eu estou falando, é 2017, né? Mas as Nações Unidas estimam que a população humana chegará a 11,2 bilhões em 2100. Quer dizer, eu acho que é gente demais, né? A gente vai ter que começar a procurar um puxadinho na Lua, né? Marte. Aliás, já tem um cara aí, um americano, já querendo, né, levar foguete para Marte, para botar lá, fazer um aradozinho, uma plantação. Na rua, né? Pois é, enfim, eu acho que é gente demais no planeta, mas é a perspectiva, né, das Nações Unidas de que isso ocorra. Então, o universo se compõe de diferentes esferas com vários graus de luminosidade e felicidade, e essas esferas servirão de morada depois da morte na Terra, em conformidade às condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Então, são várias esferas, são várias nuances de vibração diferentes, das quais aquilo que a gente conseguiu conquistar aqui vai nos atrair para elas. Aí, tinha uma expressão que, quando eu era jovem há pouco tempo, se dizia muito facilmente, hoje eu não tenho ouvido muito, que era assim: o fulano está tão feliz que ele hoje está no 7º céu. Já ouviram essa expressão? Né? Olha de onde vem isso aqui. No nosso planeta, a gente tem 7 esferas diferentes de vibração. Então, as 3 primeiras, né, essa baixíssima, depois a segunda intermediária e a terceira de ascensão, são os chamados umbrais. É o umbral. Então, é uma vibração de felicidade? De forma alguma. De quê? De sofrimento, de dor, né? Como diz André Luiz, de ranger dos dentes. Então, essa é a vibração dessa instância, né? O que não seremos nós. A gente não vai precisar, né, Bel? A gente vai passar direto disso aí, vamos seguir batido, né? Aí a gente vai ter aqui uma outra camada de ascensão, né, que já é ali nosso lar, passando, já subindo. Aí tem uma outra camada que já é a superior, onde os bons espíritos vão estar, os bons espíritos vão estar por ali, né, é onde eles vão habitar quando desencarnam. E depois a gente tem a 6ª e a 7ª camada, aí sim, ali espírito já o mundo da felicidade, né? Então, é onde os espíritos são felizes, aqueles que já se despojaram de todas as suas vicissitudes, né? Só pensam no bem, no amor ao próximo e tal. Então, é o 7º céu, é o limite, né? Então, essa é a ideia. E aí, ao desencarnarmos, fruto daquilo que construímos aqui da nossa vibração, a gente vai para uma instância daquela. Agora, em cada uma dessas instâncias, a gente vai encontrar, pela lei da afinidade, né, o atrativo que vai nos levar até lá. Assim como
no nosso planeta a gente tem essas diversas nuances de vibração, a gente vai ter os diversos mundos também. A nossa casa, né, a nossa pátria mãe, o planeta Terra, ele já foi primitivo um dia. Então, hoje, ele é considerado um planeta de provas e expiações. E dizem os espíritos que está na transição para um mundo de regeneração. Então, a gente foi lá, mundo primitivo, hoje é provas e expiações, estamos nos transformando em regeneradores, né, em planeta de regeneração. Ainda seremos mundo feliz e ainda seremos divinos ou celestes quando alcançarmos essa categoria. E aí, onde eu vou continuar? Eu vou continuar trabalhando? É uma pergunta de preguiçoso, né? Isso aqui é aquela pergunta do cara que se aposentou aqui e está achando que não vai fazer mais nada, né? Que não quer mais nada lá do outro lado. Mas tudo bem, eu coloquei ela assim porque estava na ementa da aula, eu trouxe ela igual. Então, olha, o que a gente vai fazer quando chegar do outro lado? Trabalho. Escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação, a reencarnação, desenvolvimento espiritual, produção de conhecimentos, ensino, tarefas no auxílio ao próximo, socorro, cura, alimentação, fluidos sutilizados que vitalizam os corpos espirituais e churrasco. Vocês não leram ali, mas eu estou acrescentando, porque eu acho importante, né? A gente tem que ter isso aí bem definido, né? Então, aliás, no filme Nosso Lar tem um exemplo de alimentação bacana, né? Vocês lembram lá daquela sopinha? Aquela sopinha é fantástica, né? O cara é convidado para jantar na casa. Olha que decepção se fosse eu, né? Eu já ia pensar assim, vamos fazer um churrasco lá, né? Legal. Quando chega lá, o cara abre aquele negócio, qual é o nome daquela tampinha? O cara abre aquela tampinha lá do coisa e encontra lá água. Fluidos, né? É o que o espírito precisa. Eu ia ficar decepcionadíssimo, né? Mas tudo bem. Música, o lazer, né? Música, palestras, leitura, encontro com os espíritos afins e temas e tarefas. Estados do espírito na erraticidade. Primeiro, aí aquilo que a Bel falou, né? Quer queira ou não, quer saiba ou não, você será atraído porque é uma lei. Então, é a lei da afinidade, né? Os espíritos se agrupam por afinidade e padrão vibratório e mútuos interesses, conforme a sua evolução. E tarefas similares às que se dedicou na Terra. Então, a gente não vai achar que aquela velha fala, né? Descanse em paz, porque morreu. Porque ninguém vai descansar, a gente vai continuar trabalhando, vai continuar se desenvolvendo, a gente vai continuar evoluindo e mais, se preparando para a próxima etapa, né? Que é a próxima encarnação. Então, conforme a maturidade e condição moral e vibratória, isso vai ocorrer. Bom, para a gente ter uma ideia, porque a gente acabou falando bastante sobre a cidade Nosso Lar, né? Que ficou famosa, né? A cidade Nosso Lar ficou muito famosa aqui, porque além de livro, virou filme, mas as cidades espirituais estão em torno de toda a área geográfica, né? Eu nunca, até hoje eu confesso que eu não achei uma palavra, porque quando a gente fala geográfica, a gente está falando da Terra, né? Então a gente está falando das localidades na Terra. E quando eu estou falando de cidade espiritual, ela não está na Terra, né? Ela está numa outra dimensão, está fora da Terra. Então a palavra geográfica não se adequa a isso. A descrição, né? Então, geografia não se aplica à cidade espiritual que não está na Terra, né? Espiritografia, sei lá, né? Tem que inventar uma palavra para isso, né? Porque a que a gente tem não se apropria exatamente. Mas, se a gente considerar que por estar acima da cidade, então, geograficamente, a cidade, ou espiritograficamente, a cidade Nosso Lar está acima da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Nós vamos para lá? Vou te deixar nessa, eu não quero não, vou passar batido. Aí a gente tem outras cidades aqui na Bahia. Tem uma, cadê aqui? Eu acho que é a principal, mas a Colônia dos Amigos,
Porque... não fui eu que coloquei esses nomes, né? É porque devem ser cuidadores, né? De quem tem dor. Enfim, a gente tem uma infinidade de cidades espirituais para as infinidades de regiões que a gente tem encarnado. Se formou ali um povoadozinho, já começa a formar no plano espiritual ali uma comunidade para atender. Por exemplo, a cidade Nosso Lar, ela foi formada na época da colonização do Brasil. Então, como a cidade do Rio de Janeiro estava como as principais capitais, os portugueses, ela foi formada por espíritos portugueses, né, que ainda estavam aqui, os primeiros que vieram. Então, ela foi criada para acolher os espíritos que desencarnavam ali naquela região. É claro que, conforme as cidades foram crescendo no Brasil e no mundo, foram se formando uma infinidade de outras cidades. Tem uma lista aqui de alguns nomes, apesar de não gostar de algum deles, mas não fomos nós que criamos esses nomes, né? Então, Nosso Lar, Colônia Socorrista Morada, Colônia Campo da Paz, Casa Transitória de Fabiano, Colônia da Redenção, Colônia da Música, Colônia Espiritual de Eurípides, Eurípides Barçanufo, né, que é um grande espírito, Colônia Alvorada Nova, e vai por aí afora. Então, tem um monte de cidades. Não se preocupem, porque quando a gente desencarnar, e aí de novo, né, ninguém está com pressa disso, a gente naturalmente será atraído para uma instância onde seremos acolhidos, seremos recebidos. E aí, vou me pegar como exemplo, né? Então, esse meu gosto apurado, né, para essa comida fantástica que é o churrasco, vai fazer com que eu, chegando lá, tenha esse desejo, eu vou querer. Talvez eu precise, para que eu não vá parar nas churrascarias, né, sendo como minha digníssima esposa disse, para que eu não seja obsessor de churrascaria, eu vou precisar de um descondicionamento. E aí, talvez, vou passar por algum lugar para que, né, seja preparado. Olha, agora é sopinha. Tudo bem, né? Sopinha de água e tal. Aí até, né, já entendeu essa realidade, agora então você pode ir para um lugar. Alessandra, tem... Espero. Eu acho que tá aí. Ideoplasticamente eu vou fazer essa alteração aí, né? Botar um... Quem disse? Ideoplastia. O espírito eu vou estar com... Você acha que eu vou desencarnar e vou ficar com 60 anos? Desencarnar trintinha, ápice. Do meu direito, né? Dizem que o espírito não pode ser vaidoso, e eles só dizem, porque quero ver qual é o que não é, né? Chico Xavier, vamos fazer fofoca espiritual, né? Chico Xavier não tinha a peruquinha dele lá, que ele falava, olha, não quero tirar e pronto? Era vaidade, não era? Por que eu não vou ter essa vaidade, né, de chegar lá e... Mas isso é aula, isso é exemplo pessoal da vaidade humana. Vida espiritual. O mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso, é o nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá. Então, André Luiz que fala que, na verdade, a gente pensa assim, tudo que tem aqui, tem lá, né? Mas é ao contrário. Na verdade, tudo que tem lá, tem aqui. Agora, ele diz que o que tem aqui ainda é uma impressão grosseira, é um rascunho daquilo que tem lá, né? Sem a perfeição do que é possível, né? E do que se tem, de fato. Deixa chegar o microfone para você, por favor. A diferença é tão grosseira que
por exemplo assim, as pessoas que estão com espírito ruim vai para o umbral. As pessoas com espírito bom vão para as outras dimensões. E aqui a gente tem que conviver com tudo. Para ver a diferença, o quanto que lá é melhor que aqui, né? Aqui na Terra você convive com tudo. Tudo espalhado, né? À mercê de qualquer coisa. Mas tem assim, tem umas mesclas, né? Tem umas mesclas. Por exemplo, você vai ter bairros que você vai ter uma concentração maior de pessoas que têm o mesmo pensamento, né? Mais bagunceiro, mais confuso. Vai ter um lugar mais tranquilo, né? Aquele bairro mais... nem diria que está associado à condição financeira, não, porque a gente tem muita gente com condição financeira boa e espírito de porco, né? Então, não é diretamente relacionado a isso, não. Mas a questão da mente mesmo, né? Da evolução dos espíritos, né? E isso a gente vê nos bairros aqui, a gente pode ver nos países, né? Dentro do planeta, a gente vai... Tá misturado, essa condição, né? Na dimensão material, isso está misturado aqui. Mas nem por isso a gente... Você vê, se você não se sente bem numa determinada vibração, vou fazer até um parênteses aqui, já aconteceu comigo algumas vezes. Às vezes você fala assim, olha, vou num determinado restaurante, por exemplo. Aí você chega lá naquele lugar e você fala assim, engraçado, não me senti bem aqui, não sei, tem uma energia aqui que não está legal, e não gostei, e você fica doido para ir embora logo e tal, e você sai dali e passa. A egrégora daquele lugar te ofereceu essa rejeição. O que é egrégora? É formado pelo pensamento, pela emanação dos frequentadores. Então, a maior parte das pessoas que estão ali pensam de uma forma, por isso construíram uma energia naquele ambiente, e quando você chega, se você pensa diferente, você não gosta daquele lugar, você sente uma repulsão e você acaba... Agora, ao contrário também existe, às vezes você chega num lugar e você fala, nossa, que lugar agradável. Por exemplo, fazer aula aqui aos sábados é maravilhoso, eu adoro, eu faço aula aqui quase todo dia, mas aos sábados é ótimo, sabe por quê? Antes da aula tem o Evangelho, então as pessoas já estão falando sobre o Evangelho, as mentes que estão aqui no salão estão emanando essa energia, né? Quando termina a aula, a gente está... Pode entregar para qualquer uma delas aí, obrigado. Quando a gente começa a aula aqui, a gente já está imerso numa energia boa que o pessoal já deixou, e a gente vai dar continuidade a essa. Não que na aula na segunda-feira, na terça-feira, na sexta-feira, seja muito diferente, porque a egrégora desse salão já está impregnada de uma boa energia. Então, a gente chega aqui, a gente se sente à vontade, né? Relaxa, às vezes até relaxa demais, dá uma cochiladinha, né? Faz parte, porque é a energia daqui que promove isso, né? Se fosse um outro lugar, que estivesse falando de uma outra coisa, com outro propósito, teria uma... Por exemplo, eu tenho uma dificuldade danada de estar em delegacia, porque a energia de lá é aquela energia de confusão, né? de contraventores, e, enfim, eu tenho essa dificuldade. Ó, que coisa boa, que boa escolha. De onde? Itamagra. Itanagra. É uma... Ah, que legal. Não conheço. Vou botar isso aí no planejamento. Pessoal, algo mais sobre vida espiritual? Eu achei que foram poucas perguntas, eu corri um pouquinho achando que não ia dar tempo. Hã? Já estamos no finalzinho. Algo mais? Tudo tranquilo? Podemos desencarnar? Eu só queria saber um pouquinho dessa que você explicou sobre o umbral, que no caso são 3, não é isso que você falou? Eu acho que nessa hora eu até corri um pouco, porque eu achei que já estava no final da aula e a gente ainda tinha tempo. Deixa
te mostrar lá o slide. Ó, a primeira faixa ali, a segunda e a terceira, são considerados umbral. Então, o umbral são 3 instâncias. O primeiro, que é o mais grosseiro, é aquele lugar dos espíritos que fazem o mal porque querem fazer, sabem que estão fazendo e fazem a si mesmo. Então, são aqueles que ainda são maus de verdade, né? Eles estão lá. Vai continuar assim eternamente? Não, eles vão mudar um dia. Mas, nesse momento, o lugar de agrupamento desses espíritos que pensam é lá, aquele umbral mais grosseiro. Não, o suicida ele pode ir até para o mais superficial. Depende do tipo do suicídio. Ele fez porque quis, ele fez inconscientemente, como André Luiz, como foi, que nível de consciência do mal que ele estava fazendo ele tinha. Porque a verdade é assim, nós não seremos penalizados por aquilo que não sabemos. Né? Se eu não sei que estou fazendo um mal a mim, há uma atenuação nessa lei, né? Então, por exemplo, a exemplo da nutrição, o que se está sendo divulgado é que eu posso comer a margarina porque é vegetal e ela não é a gordura animal. É o contrário, mas eu estou dizendo, cada hora é uma divulgação, né? Houve uma época que não podia comer manteiga, tinha que ser a margarina. Aí daqui a pouco mudou, não é mais a margarina, é a manteiga. Daqui a pouco o ovo não pode, porque hoje o ovo pode. Então, enfim, você não vai ser penalizado por isso. Isso está sendo descoberto de acordo com a evolução, de acordo com o avanço. Mas, por exemplo, aquilo que ela trouxe como um exemplo fantástico. Eu sou diabético, sei que não devo comer nada. Está chamando, né? Até o diabetes eu escapei dessa, mas a hipertensão não, a esteatose não, né? E a gente continua fazendo, aí eu sei que está errado, e continuo fazendo, aí eu tenho consciência do mal que eu estou fazendo a mim. E isso pode me levar para uma área dessa de aprendizado, porque você vai aprender, né? A gente não tem outra forma de dizer isso, a gente vai aprender ou pela dor ou pelo amor. Se teve a oportunidade aqui de aprender pelo amor e não aprendeu, você vai aprender pela dor. É por aí. Pois não. Voltando ao assunto das esferas, a baixíssima, como eu enxergo, seriam aqueles espíritos rudimentares, né? Que os assassinos, ladrões, as pessoas bem baixas, que ele não evolui, eles continuam aqui. Uhum. É como que diz assim, você está perturbado, fulano, você está sendo perturbado por alguma coisa. É isso que eu estou entendendo. É isso. Então, eu não... Está vendo? Uhum. Eu vou justamente para aquela ascensão. Eu estou na ascensão. Perfeito. Nós, não vou falar eu, mas eu acho que porque nós já temos uma consciência do que existe lá fora, né? Uhum. E nós já não cometeríamos algumas atrocidades, alguns erros, né, alguns equívocos que esses espíritos cometem naturalmente, muitas vezes porque sabem que estão fazendo algo de mal, de errado, mas ainda assim o fazem. Então, a gente já tem essa consciência, então a gente não é a nossa vibratória, a gente vai para ali. Entre a mais grosseira e a superficial, a terceira, é aquela de ascensão mesmo, é aquela dos espíritos que já estão no ponto de mudar, né, de ir para uma cidade melhor. A segunda são aqueles que estão intermediários, né? Não é tão grosseiro, ele já se compraz, né, com alguma ajuda que ele possa fazer, ou pelo menos em não cometer o erro, e não fazer o mal, mas ele ainda não está pronto para aquilo. Então ele não sai, por exemplo, do grosseirão, né, daquele espírito que faz o mal pelo mal, para o que está pronto, ele passa por uma transição. Então a segunda é intermediária nesse sentido. A sua mudança de consciência. Então, agora isso tem que ser verdadeiramente. Por exemplo, o cara frequentava a igreja, estou inventando uma história, viu? Não é verdadeiro, não. O cara frequentava uma igreja, ele tinha uma família linda, cuidava de todo mundo, perfeito, maravilhoso, aquele cidadão exemplar.
Um belo dia ele vai numa loja, compra uma arma, sobe em cima do muro da escola, mata todo mundo. A gente vai falar, nossa, o cara era perfeito, era bonzinho, como é que ele mudou assim? Lê do engano. Se ele fez isso, é porque ele tinha essa capacidade de fazer. Ele ainda estava naquele nível de ser um assassino, de um serial. Ele tinha aquela condição. Agora, reprimido pela sociedade, pelas máscaras e tal, ele conseguiu chegar até ali sem mostrar aquela face dele terrível. Mas num dado momento ele mostrou. Então, retroagiu? Não. Ele já era um espírito mau e estava ali contido por algum motivo. Né? Mas, se ele não fosse dessa forma, ele não faria isso que ele fez. Então, a evolução se dá mais ou menos dessa forma. Opa! O Inferno de Dante seria uma leitura, uma interpretação desse umbral grosso? Eu acho que nunca fiz vou dar sobre a minha opinião, né? Mas ele não fala apenas de uma instância, né? Você vê que ele tem um espiral de evolução também nesse inferno, né? Talvez sejam as instâncias do umbral. Não sei, eu nunca fiz uma comparação assim entre um e outro, mas eu acho que ele não se refere a uma instância só. Não tenho certeza. É uma coisa para a gente fazer uma análise aí, uma comparativa aí. Mas é uma boa ideia. Pois não. Tem uma pergunta ali atrás. Hã? Não, aqui também. Tem outra aqui. No Nosso Lar, no filme Nosso Lar, André Luiz fala em relação às orações, né? Que ele estava no umbral e tal, e ele fica até querendo saber das orações, quem foi que orou por ele e tal. Eu queria saber, as orações que as pessoas aqui, no caso, as pessoas que estão encarnadas, fazem para as pessoas, eu queria saber qual o poder, o que tem isso em relação, sempre foi uma curiosidade minha, o que é que isso interfere ao espírito, né, a quem já está desencarnado, a sua oração aqui, o que você continua fazendo de oração pedindo para, o que é que isso vai interferir, o que é que isso vai ajudar? Né? Muito, assim, eu sou, de novo, né, fingindo, né, o espírito desencarnado, fingindo, é só exemplo. Aí eu sou o espírito desencarnado. As pessoas que gostam, mas eu estou debilitado, né? Até energeticamente. Então, aí eu estou lá no umbral. As minhas forças não são capazes de me promover um arrependimento, uma mudança. Eu estou meio estagnado naquela situação. A oração das pessoas que me amam, que gostam de mim, elas vêm como uma energia fortalecedora. Lembra daquela fórmula, né? O pensamento, a vontade, a ação criativa? A oração vai funcionar como uma energia e ela vai atingir e vai me fortalecendo, Quanto mais eu recebo, mais forte eu fico, até o momento de eu conseguir sair daquela situação. Então, a oração nesse sentido, para o outro, vai funcionar como essa energia recarregadora, fortalecedora, mais ou menos isso. Abel, tem uma pergunta aqui, tem até a Abel lá depois. Deixa eu só chegar aqui o microfone primeiro. Você está furando a fila, Abel, mas vai chegar aí, espera aí. Pronto. Oi? Não, pode deixar ela falar para não perder o fio. Deixa eu falar sobre a oração, que é Sim. aquele gancho que a gente pega rápido. Essa oração pode ser feita em base de orações já pré-determinadas, Pai Nosso, Credo, essas coisas, ou nossa oração mesmo, aquele pensamento, pedindo a Deus por aquele espírito, diretamente, assim, Senhor, olha por fulano, dai luz, essas coisas que a gente... Então, pode ser feito em forma de prece, de oração, desde que você não esteja apenas recitando palavras, que você esteja impregnando o seu amor, a sua vontade nelas. Você pode falar o que você quiser, não precisa rezar o Pai Nosso, ou a Ave Maria, ou o Credo, ou qualquer oração pronta, não precisa. Você pode só falar assim, eu desejo agora que o meu melhor, a minha melhor energia, chegue até o fulano de tal. Pronto, já foi uma oração.
e já mandei minha energia ela para lá. falou do filme sobre isso, a oração. Ela falou sobre o filme, que ele está naquela cama, deitado, e aquela senhora que ele fez tanto mal pede por ele. Aquela oração que ela faz, aquele pedido, renova as forças dele. Então, é exatamente aquilo, né? Era a esposa do paciente dele. Na verdade, ele não fez mal, ele não gostava de atender pro bono, né? Além de tudo, ele não atendia as pessoas pobres. Ele só queria atender pagando. Aí a secretária dele forçava a barra para ele atender pro bono. E me atendia meio assim e tal. Só que aquelas pessoas eram que mais mandavam boas energias para ele. E quando ele desencarnou, que ele pôde ver quem foi que mandou, estava lá aquela senhora, a esposa do paciente dele lá. Não era Boa Bisca. Fico. Não era. Pois é. Pois não. Vou dar um exemplo e tentar tirar uma dúvida. Você falando dessa questão de tudo que a gente emana, a energia que a gente vibra, as atitudes da gente com relação à nossa saúde, ao nosso corpo, que vão determinar como a gente vive aqui e como a gente vai viver lá. Minha avó morreu com fibrose cística. Quando ela foi diagnosticada, há 80 anos atrás, a perspectiva de vida de um paciente com fibrose cística era de 16 anos. Hoje é de 46. Ela morreu com 79. Ela já ia fazer 80 anos. E ela morreu com 20% da capacidade pulmonar. E ela não respirava por aparelhos. Ela fazia tudo sozinha. E ela, vou falar a palavra assim, ela se acostumou, ela conseguiu criar uma rotina tamanha na vida dela, que ela, mesmo doente de fibrose cística, com a capacidade reduzida de poder respirar, ela cuidava da mãe dela, dava banho, fazia todos esses processos. Ela era espírita católica, rezava o texto todos os dias, 2 vezes ao dia, e fazia o evangelho no lar. E no dia que ela foi internada, que o médico explicou para ela que se entubasse ela, teria o risco de não conseguir desentubar, porque o pulmão dela não conseguiria respirar novamente como respirava antes, porque ia ter o acesso, né, e não conseguiria mais. E ela falou, eu estou com medo de morrer. E aí fica aquela questão, aquela dúvida, né? Essa energia que ela começou a vibrar naquele momento, né, de ansiedade, angústia, de medo, muda alguma coisa no... Então, porque ela vibrou energia positiva o tempo todo, né, na vida dela. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, qualquer coisa que a gente fale nesse sentido é suposição. A gente pode analisar a sua fala, né, a história, e supor alguma coisa. Não é nunca o que é uma verdade. Olha, isso aí é isso. Porque não tem regras, tem uma infinidade de variáveis, né, que podem ser postas, né, para que isso seja mais verdadeiro ou não o que a gente vai falar. Mas é claro que a prece dela, a oração, a religiosidade dela, independente da religião, claro que pode ser um fator importante de dar força. A adaptabilidade dela também, quer dizer, a questão fisiológica dela, de se adaptar àquela condição, é uma coisa também impressionante. Então, enfim, são vários fatores que só a história desse espírito pode realmente dizer o que é verdade. Mas a gente pode supor que sim, que a oração dela estaria ajudando, que fez fortalecer. A condição do medo é uma condição comum para todos nós. Quem não tem medo aqui? Por mais, eu corri um pouquinho com a aula e agora a gente já está chegando no final do tempo também. Eu podia contar uma história para vocês aqui com relação a isso, né? A condição do medo. Mas... a gente, por mais que, é isso que eu ia dizer, por mais que a gente se sinta preparado, que a gente se sinta em condições, né, de enfrentar uma infinidade de coisas, a morte ainda é uma coisa que a gente não está preparado. Qualquer um de nós, diante da morte, vai tremer a perna, vai pensar, será que vai ser assim mesmo? Eu estudo o Espiritismo há 30 anos, não estou preocupado quando isso vai chegar. Aliás, eu desejo ter dado o DNA da minha avó, que está com 97 anos, está aí lúcida, desejo ter dado esse DNA dela, mas não estou com pressa, né? Como eu tenho dito
um tom de brincadeira, mas de verdade. Mas como será essa hora? Então, qualquer um de nós, né, vai ter esse medo nesse momento. Isso pode fragilizar essa energia? Claro que sim, porque você dá uma deprimida na sua boa energia, né? Mas será que foi isso que aconteceu? Não dá para a gente saber, porque aí teria que ter uma análise muito mais profunda desse caso específico. Mas supomos que sim, que a oração ajudou e que o medo final pode ter fragilizado, sim. Ah, não, o medo não faz isso, não. Uma culpa faria, foi isso, né? Se o medo faria com que ela... Não, aí não. Não. Qualquer outro paciente na situação dela já teria morrido. Entendi. E ela ficou muito tempo aí Uhum. na UTI. Então, mas se ela ficou, e era, pelo que você falou, uma pessoa boa, que cuidava da mãe, etc., independente do tempo que ela ficou aqui, ela foi para uma instância compatível. O medo não muda nada nisso. Não deixaria ela presa? Não. Isso aí não. A culpa, sim. A culpa é uma âncora. O medo, não. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem. E você? Tudo tranquilo, né? Tudo na Qual é o paz. reflexo de algumas doenças no mundo, na vida espiritual? Por exemplo, síndrome de Down, esquizofrenia, distúrbio bipolar. O reflexo do condicionamento. Assim como eu usei o exemplo aqui na brincadeira do churrasco, vou precisar me descondicionar dessa forma, né, para que eu entenda que na vida espiritual eu não preciso do churrasco. Por exemplo, as doenças que são patológicas, elas têm um efeito no corpo físico. A mente está livre disso. Algumas doenças que são psíquicas vão precisar de um descondicionamento maior, talvez mais tempo de descondicionamento. Aquelas que são físicas, patológicas, você tem uma área cerebral, por exemplo, um trauma te causou uma perda motora. Aquela perda motora, ela é um limitante físico. Quando o espírito desencarnar, ele não tem aquela limitação, porque aquela limitação é do corpo físico. Então, ele vai se descondicionar daquilo mais rápido, talvez imediatamente. A gente tem relatos de tetraplégicos, quer dizer, pessoas com tetraplegia, né, não mexe nenhum membro, e quando desencarnam, imediatamente são saudáveis, sãos. Né? Até durante o desdobramento, elas são sãos, porque aquela limitação não está na mente, está no corpo físico. Agora, uma doença psíquica, ela está na mente, ela não está no cérebro. Vai precisar de um descondicionamento. Qual é o efeito disso? Ele vai precisar ser tratado por um tempo até ele entender, né? Até ele se descondicionar, não seria entender, daquela forma. Pronto, aí ele está são novamente. Algumas vezes, esse tratamento vai precisar ser através de uma reencarnação. Às vezes, ele durante o período da erraticidade, ele não consegue se descondicionar totalmente. Ele precisa reencarnar para ele dar continuidade a esse descondicionamento. Eu tinha uma tia que tinha distúrbio bipolar. Ela tomava remédio, só que ela estabilizou. Ela ficou tranquila. E quando ela foi para o plano espiritual, que ela já faleceu, ela... por causa dos remédios, pode acontecer dela ficar dependente, alguma coisa do tipo? Mais ou menos a mesma resposta para ela. Qualquer coisa que eu te diga aqui é uma suposição. Não dá para dizer, porque é um caso específico. Primeiro, o quanto, porque somos singularidades, né? O quanto essa medicação era para ela um fator condicionante. Será que isso apenas... Ela não estava muito preocupada com aquilo, tinha um desprendimento das questões materiais e chegando lá ela tirou isso de letra e se recondicionou muito mais rápido, ou não, ou aquilo para ela, a vida verdadeira era a vida material e aquela condição era uma condição importante, ela demorou muito mais tempo, então não dá para a gente ter uma resposta mais verdadeira, né, em função de um caso específico. Teria de novo... Como eu falei para ela, né, teria que ter uma análise desse caso. Como ela viveu? Como era ela na vida? Ela era apegada às coisas? A doença era algo importante para ela? Porque tem pessoas que estão tendo uma limitação física por uma doença e não estão nem aí para aquela doença. Aquela doença não quer dizer nada para essa pessoa. Quando desencarnar, essa pessoa não vai ter o menor resquício daquela doença, porque aquilo ela tirou de letra. Agora, não, eu sofro muito. Sabe a história da hiena?
daquele desenho da hiena, né? Ó céus, ó azar, o cara que tem a nuvem preta na cabeça, onde ele anda, o raio está caindo. Essa pessoa, quando desencarnar, vai levar essa nuvem com ela. Vai demorar um tempo muito maior de descondicionamento dessa função. Às vezes, precisa de outra encarnação para conseguir fazer isso. Então, depende da pessoa, como ela lidou com aquilo durante a vida toda, ou em que momento da vida ela precisou lidar com aquilo e como ela lidou. Aí sim, ela é o que vai dizer se ela está numa instância boa ou má, quer dizer, má não existe, né? De aprendizado, né? Em que região ela vai estar. Ok, pessoal? Agora acho que eu passei até do tempo, né? Um pouquinho, né?